Todos os pobres que eu conheço, que estão em uma situação muito complicada, têm complicado ainda mais as suas vidas por causa do mau uso do cartão de crédito, por causa de apostas esportivas ou tigrinho, ou investimentos financeiros de alto risco, né, como alavancagem, investimento em meme, opções binárias, sabe? Isso são fatores que têm deixado a vida deles ainda mais complicada, sabe? Porque ser pobre hoje já é muito difícil, principalmente aqui por você estar num país onde os mais pobres têm sentido os resultados, né, do aumento de impostos, da inflação. E eu, observando esse comportamento, me parece um padrão entre todos eles, né? Tava algumas semanas atrás com eles estavam jogando Play 5. Geralmente a gente fazia isso quando eu era muito jovem, nos meus 15 anos. Eu já fui o rei do bomba pet, né? Então, eu sempre sou convidado para participar desses momentos. E no período em que eu passei lá, né, no tempo que eu estava com eles, essas três coisas foram comentadas, sabe? Lá, enquanto a gente esperava os combates, né, do futebol acabar, a gente conversava sobre isso. E também outros amigos meus, colegas que eu conheço, têm uma vida financeira bem difícil. Tem alguma dessas coisas aqui, ou todas elas, envolvidas nesse aumento, sabe, de dificuldade, de pobreza. E eu resolvi compartilhar com vocês aqui isso, porque, quem sabe, seja uma leitura que também você compartilhe da mesma ideia, ou você também tem outra ideia, porque essas pessoas têm aumentado a pobreza, né? Estou falando de fatores comportamentais, que é o que a gente pode controlar, né? Eu sei que existem fatores sociais que impactam diretamente nessa pobreza, mas todas essas pessoas que eu estou trazendo aqui como exemplo estão envolvidas em uma ou em todas essas situações que eu vou comentar aqui no vídeo. A primeira observação é que quando a gente é pobre, eu acho que deveria ser assim, né? A pessoa que é pobre, ela deveria pensar primeiramente em como sair da pobreza, sabe? Porque o que eu observo é que 90% dessas pessoas, elas querem sair da pobreza, né? Mas só que as suas ações não condizem com o seu desejo. É óbvio que se um dia, um exemplo, né? Eu quero aprender a nadar, eu tenho que procurar nadar, entendeu? Um clube que ensina natação, ou tá no rio. Eu aprendi assim no rio, tá entendendo? Eu queria aprender a nadar, eu tava todo dia no rio e aprendi a nadar. Eu não entendo como que uma pessoa quer sair dessa vida, dessa condição difícil, financeira, sem de fato ter comportamentos e atitudes que as levem a sair dessa miséria, né? E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é sobre o mau uso do cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito aqui, tem um limite considerável e eu nunca utilizei 100% do limite desse cartão de crédito. E vou dar um exemplo para vocês aqui de uma pessoa que ganha R$2.000. Eu sei que esse valor é pouco, mas e também não é a realidade de muitos. Mas eu quero fazer aqui um exemplo para que vocês entendam. Essa pessoa é casada, tem uma renda mensal junto com a esposa de R$2.000, tá? Vamos dizer que essa pessoa gasta R$1.000 de feira, R$400 de aluguel. Aí, Yuri, isso é muito barato, mas da onde eu moro aqui fica uma casa razoável aqui, né? 2 quartos, tá em R$400, R$500. Eu coloquei aqui o valor do aluguel de R$400. Essa pessoa paga a internet e o IPTV ou algum outro streaming, aí ela gasta R$100. Aqui minha internet eu pago 70? Eu acho que é R$60 ou é 70 por 100 mega de internet de fibra, né? Então a pessoa paga um IPTVzinho ali, né, para assistir um conteúdo diferente,
com a internet R$ 100. Essa pessoa paga de energia R$ 100 também. Eu pago bem menos, eu e minha esposa passo o dia fora. E a conta de energia chega a R$ 150, né? Então, R$ 100 de energia. Vamos colocar que a pessoa separou aqui 150 para academia, treina ela, a esposa, que dá mais, mas eu coloquei aqui para baixo, tá? E vamos dizer aqui que essa pessoa gasta R$ 100 de remédio, não sei, alguma coisa que ela precisa, um item essencial. Sobrou R$ 200 do dia dessa pessoa. Esse pobre, isso aqui é uma condição que não tem filho, tá, pessoal? Porque se eu for colocar uma condição de pessoas que têm filhos aqui, vai ficar muito mais difícil poder mensurar aqui. Mas vamos lá. Essa pessoa teve uma renda, tudo que ela, dos custos que ela teve, sobrou R$ 200, né? Ela pagou tudo. Mas essa pessoa, ela quer viajar, ela quer ter um iPhone, ela quer ter uma moto, porque pobre não tem carro, né? Pobre tem moto. Ela quer sair para comer em restaurante. Essa pessoa quer comprar roupa nova, sabe? E o que é que possibilita ela fazer isso se ela só tem R$ 200? Isso mesmo, o cartão de crédito. E aí que entra o primeiro abismo dessas pessoas, né? Que com esse cartão de crédito, vamos dizer que essa pessoa tem um limite de R$ 1.000. Ela vai pensar que pode dividir uma compra de 1.000. Ela comprou um iPhone. Não sei se ela vai ter limite para isso, mas vamos dizer que ela deixou uma parcela. Não tem, né, cara? nem preste atenção nisso. Mas tipo, eu acho que não tem como pagar uma parcela de um iPhone com R$ 200. Mas vamos dizer aqui, não sei. Vamos supor que essa pessoa comprou um iPhone 12, não sei. E ela conseguiu parcelar em R$ 200 por mês. Mas só que no mês seguinte, essa pessoa, ela quis sair para comer. E ela colocou num cartão de crédito que não vai ter uma fatura ali R$ 300, né? R$ 100 para comer. Isso aqui é muito pouco, provavelmente, dependendo do local que for, não vai conseguir comer com R$ 100. Então, ela tem R$ 200 livre. Esses R$ 200 vão ser para pagar o iPhone, vão ser para sair para comer, que dá R$ 300 de fatura, e ela não vai ter essa condição de pagar essa fatura mensal. Qual é o outro abismo que ela acaba entrando? Apostas. Porque, eu vou confessar para vocês, um dia eu fui no rodízio de carne e com a família da minha esposa, e tava lá o meu cunhado, o esposo da minha cunhada, o primo dele, e eles gostam de apostar no tigrinho, né? E o que a gente fez? A gente se reuniu, separou R$ 45 de cada um e colocou uma banca no triguinho. No triguinho não, pô, tigrinho. Tô sorrindo aqui porque foi engraçado. Nessa banca, a gente levantou uma grana com os ganhos, colocou uma parte do dinheiro em outro celular para também jogar tigrinho. No final do rodízio a gente conseguiu, eu acho que foi R$ 700, sabe? Ou foi 700 ou foi 800, eu não me lembro. Mas a gente passou ali, foi uma diversão, é cassino essa, poxa. Então eu participei ali por meio de diversão mesmo, para poder interagir ali, né, com o pessoal. Foi divertido. A gente ganhou dinheiro ainda. Mas a gente sabe que a realidade da maioria é perder dinheiro. Eu mesmo já vi eles mesmo perder dinheiro e também ganhar. Então o tigrinho, ele, junto com as bets, eles são um leva ao outro, né? Uma pessoa que está jogando e ganhando no tigrinho, ela continua, mas quando ela não está ganhando no tigrinho, ela vai para as bets, ou eles ficam revezando ou fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas eu vou colocar essas apostas aqui tudo no mesmo pacote, que da mesma maneira em que eu juntei ali com o pessoal para brincar e ganhamos dinheiro, essas pessoas passam por aquele momento, né, de um alto, como eu posso dizer assim, usar a palavra certa aqui para poder expressar para vocês, é a sensação de ganhar nesses negócios, é muito boa, velho, sabe?
Quando a gente ganhou lá, a gente comemorando, sabe? Então, esse momento, né, em que a gente está comemorando os ganhos, eles proporcionam no nosso cérebro um desejo de continuar com isso, sabe? Então a gente sempre vai pensar que nessas apostas vai trazer novamente essa sensação de recompensa, né, de dopamina sendo liberada no nosso organismo. Mas na verdade, a maioria dos casos trazem isso, perdas financeiras. Quando essas pessoas elas caem na real que Tigrinho e Bet não são soluções para os seus problemas financeiros, elas encontram o quê? Aqueles anúncios de opções binárias, de alavancagem, alguém falando sobre criptomoedas. Então é aquele famoso texto da Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo. Esses dias, há um tempo atrás também, eu conversei com outro amigo e essas pessoas conhecem, né, que eu tenho um contato com cripto, sabe? E ele me falando que entrou numa plataforma dessa de opções binárias e ganhou, se não me engano, foi R$700. Chegou a 1.000 e pouco e ele não vendeu, mas vendeu a 700 e poucos reais, sabe? Mas estava operando opções binárias sem entender nada. Então essas pessoas geralmente são envolvidas nesses fatores aqui, nessas ferramentas que às vezes só prometem, né, entregar resultados financeiros. As pessoas vendem a ilusão de que isso aqui é renda extra, né? Isso aqui é um meio de você ganhar dinheiro sem sair de casa. E elas vão entrando cada vez mais num profundo abismo. Antes de gravar esse vídeo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, né? E estava vendo que 49% da população brasileira está endividada, né? Estão com o nome sujo. Isso representa, não sei, mas estava uma representação de 70 milhões de pessoas. Não sei porquê, mas o Brasil tem mais de 200 milhões, mas era 40 e poucos por cento de pessoas que estavam endividadas, né? Com nome sujo. E eu quero trazer uma solução para isso aqui, tá? Eu sei que eu não sou um cara rico. Eu também tenho a minha vida como CLT, mas eu também tenho outras fontes de renda e que me possibilitam pensar em sair dessa vida miserável de pobreza que eu tenho hoje, né? Mas eu não sou envolvido nisso. E que me possibilita viajar 2 vezes ao ano, me possibilita ter um veículo para poder me locomover mais fácil, me possibilita várias coisas que muitas pessoas que cresceram comigo não conseguiram se desenvolver. Não por isso, mas algumas coisas que me fizeram, como pobre, né, tá em uma situação mais estável, tem a ver de fato com o conhecimento. E o conhecimento, ele é amplo, né? Tem várias áreas e você pode escolher qual a melhor área que você quer fazer parte, né? Ganhar dinheiro. Você pode pegar o que sobra e investir em conhecimento, algum curso, alguma mentoria, não sei, que vai te dar esse conhecimento. Mas também, se você não quer pegar o dinheiro que sobra do mês, você pode utilizar o YouTube. E se nem sobra, você pode utilizar o YouTube, porque eu aprendi muita coisa que eu sei hoje no YouTube. E eu quero falar algumas habilidades aqui valiosas que eu acho que elas podem ajudar pessoas a terem negócios pessoais, sabe? E quem sabe oferecer seu serviço com isso, porque foi assim que eu consegui fazer sociedade, entende? Com um conhecimento básico dessas habilidades aqui. A primeira, edição de vídeo. Yuri, tem centenas de milhares de editores no Brasil. É verdade. Mas no bairro que você mora, você conhece algum editor? Eu não conheci nenhum editor aqui no bairro onde eu moro, entende? Então, edição de vídeo talvez
tenha um mercado saturado, né? Não tem muita concorrência, como todos os mercados têm. Porém, no bairro que você mora, será que tem alguma loja, alguma coisa que poderia precisar de um editor, sabe? Outra coisa também que eu acho que é uma habilidade valiosa, que pouca gente dá valor a isso, mas é a habilidade de criar conteúdo, sabe? Você escrever um roteiro para um Reels, você escrever um roteiro para um vídeo no YouTube, você escrever um roteiro para o TikTok, criar conteúdo, sabe? Pensar ali como gravar isso, como organizar o meu raciocínio. E isso aqui, talvez você nem precise estudar sobre. É só fazer como eu estou fazendo aqui. Gravar de frente para a câmera, pensar, estruturar um roteiro, pensar como criar uma audiência. Isso aqui você vai poder monetizar lá na frente, ensinando outras pessoas do seu bairro que querem criar conteúdo, como criar conteúdo, entende? Aí você pega aquela habilidade de edição de vídeo, eu nem edito meus vídeos aqui, mas você vai e junta essas habilidades para que essa pessoa talvez compre o seu serviço, compre as suas horas ali enquanto você ensina essas habilidades. E a terceira coisa que eu acho que é muito importante, que talvez não seja levado tanto em consideração, é a habilidade de vendas. A sociedade que a gente fez, eu e meus sócios fizemos com a advogada, uma muito inteligente, sabe? Porém, não sabe vender. E o que é que eu estou fazendo aqui para vocês nesse vídeo? Vendendo uma ideia, sabe? Nós estamos a todo o momento vendendo alguma coisa, né? Vendendo ideias, vendendo produtos, vendendo serviços. E eu tinha preconceito com isso até um tempo atrás. Porém, até um tempo atrás que eu falo assim, 3, 4 anos atrás, não sei, 2 anos, não sei, nessa faixa. Mas a minha cabeça ela virou totalmente quando eu entendi que vendas era a principal habilidade que poderia transformar de fato, mudar de fato a minha vida, entende? Então, se você está nessa situação, afundado ainda mais na pobreza por causa de mau uso do cartão de crédito, mau investimento em ações, em opções binárias, etc., pensando que isso vai mudar de vida, em tigrinho, em bets, eu recomendo você deixar isso pro lado, sabe? Esquecer isso, se for necessário, quero o seu cartão, mas não se envolve nessas coisas, cara, porque é algo que foi pessoal meu, entendeu? Eu não entendia que para sair da pobreza eu tinha que ganhar mais. E é isso que é a minha leitura também das pessoas que eu tenho aqui no ambiente que eu moro. Essas pessoas não se importam com isso, entende? Então, pensa em uma habilidade que possa, quem sabe, produzir aí, tornar você mais produtivo, mais valioso, para que você venda seu serviço, venda seu produto. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Vou deixar um vídeo aqui, se você gostou desse vídeo, você provavelmente vai gostar desse aqui também. Se inscreve no canal, deixa seu gostei e um comentário aqui para fortalecer esse canal. Valeu, até mais e tamo junto.